chegou minha vez, minha sorte, Ele já mudou diante dos meus olhos. Quantos podem se alegrar por isso? Aleluia! Aleluia! Quem vive ao seu nome, Glória! e ao seu povo, Vitória! dê um brado de vitória, povo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Abram as vossas Bíblias. João capítulo 14. 2 versos iremos contemplar. Primeiro verso 16, depois o verso 17. Aleluia. Quem encontrar, profetiza a um vizinho ou vizinha: a sua vez acabou de chegar. Profetiza ele, profetiza ela: a sua vez acabou de chegar. Eu profetizo a cada um que está debaixo da influência da minha voz: a vossa vez acabou de chegar. Aleluia. Ele é o Deus que muda sortes. Ele está a mudar sortes nesta noite. João 14, versos 16 e 17. Assim está escrito: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. A fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade. Diga: o Espírito da verdade. Sim. Que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Que texto lindo, sim? Está a falar da marca da promessa. A marca da promessa. Deus o Papai, na boca do Filho, Jesus Cristo, nos fez uma promessa. Não foi qualquer promessa. Foi uma promessa maravilhosa. E o Papai já cumpriu essa promessa. Ele já cumpriu essa maravilhosa promessa. Quando? Quando Jesus, o nosso Senhor, entrou nos céus com seu corpo glorificado. Jesus entrou nos céus, queridos, com carne, com sangue e com água. Isso é muito poderoso. Ele entrou nos céus com corpo e tudo. E o que isso significa? Com este corpo glorificado, ao entrar nos céus, Ele pôde interceder por nós. Até hoje Ele intercede por nós. E preste muita atenção, a primeira intercessão que Ele fez foi pedir ao Pai que nos desse um outro igual a Ele. Jesus, quando chegou diante do Pai nos céus, Ele disse: Pai, dê a eles o que está dentro de mim. Dê a eles o outro igual a mim. O que significa isso, apóstolo? Igual a Ele. Significa da mesma espécie que Ele. Da mesma natureza que Ele. O Espírito Santo tem a mesma natureza que Jesus. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, Ele tem a natureza divina. E Jesus intercedeu por nós, pedindo que Ele nos desse, que Ele nos enviasse, para que Ele habitasse conosco, para que Ele estivesse em nós. Escute isso com muita atenção. O Espírito da promessa, a marca da promessa.
está habitando dentro de nós que cremos. E Ele está conosco. Ele está presente aqui. Ele está presente conosco, nos ajudando, nos aconselhando, nos defendendo, nos confortando em todos os momentos, principalmente nos momentos de aflições. Ele não nos deixa só. Jesus disse: não deixarei vocês sozinhos, não os deixarei órfãos, eu retornarei a vós. Jesus está presente pelo seu Espírito. Jesus está aqui e o Pai está falando com alguém nessa noite. O Pai está dizendo a alguém nessa noite. O Pai está anunciando a alguém nessa noite que crê: não pare, não desista, por mais difícil que esteja. Não pare, não desista, filho. Não pare, não desista, filha. Por mais difícil que esteja, o choro é somente pela noite. Há uma alegria maravilhosa, há uma alegria eterna, há uma alegria sem fim que está chegando ao amanhecer. Não podemos parar por isso. Não podemos parar. Tá difícil, não vamos parar. Tá doendo, não vamos parar. Ah, é incerto, mas não vamos parar. Porque o choro é só pela noite. Diga: o choro é só pela noite. Diga a sua alma: alma, o choro é só pela noite. A alegria está chegando, queridos. Eu vejo sortes sendo mudadas. Eu vejo a nossa sorte sendo mudada nesta noite. O Senhor está dizendo: estou contigo pelo meu Espírito. O Senhor está dizendo: eu seguro na tua mão, eu te ajudo, eu te fortaleço. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Eu te defendo diante do acusador. Eu te conforto quando ninguém pode te confortar. Eu te fortaleço. Eu te ajudo, porque eu sou o teu Senhor. Eu sou o teu papai. Tu és o meu filho. Tu és a minha filha. Eu te gerei, diz o Senhor. Alguém aqui que está recebendo ânimo no poderoso nome de Jesus. Alguém que está sendo encorajado nesta noite no poderoso nome de Jesus. Alguém que chegou aqui e veio dizendo no caminho: se Deus não falar comigo, é hoje que eu me desvio. Assim manda dizer o Senhor: não vai desviar que eu estou falando contigo. Não vai desviar, porque eu te coloquei no caminho certo. E você não vai sair deste caminho. Estás proibida de sair deste caminho. Diga para alguém: não podemos parar. Não vamos parar. Pois temos a marca da promessa. Quantos têm a marca da promessa? Quantos têm o Espírito de Deus? Então nós não podemos parar. Nós temos tudo o que precisamos. Ouça com atenção. Nós temos a marca da promessa. O Espírito que o mundo não pode receber, não pode conhecer, mas nós recebemos deste Espírito e temos conhecido Ele. Ele tem se revelado a nós, Ele tem se manifestado a nós. Não podemos parar. Diga assim: eu sou imparável. Diga: sou imparável. Sou imparável. Nós somos imparáveis no nome de Jesus, porque o maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quantos têm, louve ao Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Diga: obrigado, Jesus. Sim. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Oh, Jesus. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir.
cante. Mas quem vai apagar o zelo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Mas quem vai me impedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. Sim, Ele é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Profetiza, prepara-me uma mesa. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Feche seus olhos. Profetiza, profetiza, profetiza. Unge a minha cabeça, Diga. e o meu cálice faz transbordar. Prepara-me uma mesa. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Erga sua mão direita. Comece a receber. Unge minha cabeça, Meu Deus. e o meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Obrigado, Senhor. Mas quem vai me impedir? Ninguém. Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que já chegou. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele já mudou. Minha sorte Ele já mudou diante dos seus olhos. Levante suas mãos em palmas. Aquele que mudou a sua sorte, que mudou a sorte da sua família. Eu vejo Deus mudando sortes e mudando sortes de famílias. Meu Deus do céu. Olhe para mim aqui. Não importa quanto tempo essa situação vinha se arrastando, hoje Deus muda. Hoje Deus já mudou, já mudou. Eu disse que já mudou. Alguém para crer que Ele já mudou. Sente-se no nome de Jesus com esta mesma certeza. Vamos voltar para o verso 17 de João, capítulo 14. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para o Senhor. Aleluia. Mais uma vez, vamos ler o verso 17. E assim está escrito: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Digam: o Espírito da verdade. Sim, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E este Espírito está aqui.
E a palavra do Senhor diz que onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Há alguém que veio nesta noite precisando de liberdade. Há alguém que veio nesta noite precisando de cura. Há alguém que veio nesta noite precisando de salvação. Há alguém que veio nesta noite precisando de encorajamento. É impossível você não ser curado. É impossível você não ser liberto. É impossível você não ser salvo. É impossível você não ser encorajado. Assim diz o Senhor dos Senhores. Quantos se inscreveram na fila de emergência, levantem as vossas fichas, por favor. Os que se inscreveram nesta noite na fila de emergência, levantem as fichas, por favor. Ali está. Ali está. As atalaias irão acompanhá-las até aqui. Eramache. E a igreja começa a orar. Ore no Espírito. Ore no Espírito. Ore no Espírito. Prece parica labrachia. Alguém orando no Espírito? Prache que lebrece telebrecia. Nekisita labraço telebrea. Nebareke se telebrechia. Estenda suas mãos. Orem, orem, por favor. Lapante lebrasuta. Labrante lebrechia. Citabaço de quebaia. Está ótimo assim, minha filha. Está ótimo daquele jeito, minha filha. Obrigado. Eu quero ouvir a igreja orando. Mais alto. Levantem a voz mais alto, mais alto. Brachabaraca baraba. Isquelebrecitele. Olá. Olá. Tudo bem? Sim? Annie? Amém. Siripa chequea. Pranto cito. Defrasuta. Ramachambara. Mais alto. Mais alto. Deixa subir, deixa subir. Deixa subir, deixa subir. Deixa subir, deixa subir. Quem não ora em línguas ainda, dê glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Quem já ora, ore. Brante salia baraia. Rico parisso telebreia. Carregue a atmosfera desta glória. Nemasuta lamanta labashea. Iranarasutia. Ei, já está. Já está a vir. Nemananamasutere mexia. Já está a vir. Chama! Rasuterebra chantelebra citelebrea. Menakita ramadeia suta decaia labrante lebra suta. Riquetere machea. Labasu telebra sei. Rechei rechamai kebaiana suta. Lemato kotosita lamracia. Lebrante lebra sutelebra shea. Kamande kamada suta labaia. Aí está. Diga obrigado, Jesus. Diga, Pai, te agradecemos pelo teu Espírito que opera em nós, por nós e através de nós. O querer, o realizar pelo teu poder, em o nome de Jesus. Alguém carregando deste poder?
Alguém sentindo este poder? Há uma atmosfera de poder. Há uma atmosfera de glória. Há uma atmosfera de glória. De glória. De glória. De glória. Aleluia. Agradeça, 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 agradeça. Eu tenho a marca da promessa. É por causa dele, sim. Eu tenho a marca da promessa que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Habla em tu coração. Graças, Senhor. Habla em tu coração. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Graças, Senhor. O poder do Senhor vem sobre ti agora. Abençoa a tua família. Abençoa a tua gravidez. Aí está. Fuego de Dios. Más fuego, 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 fuego. En el nombre de Jesús. Fuego de Dios. Sea bendecida em nome de Jesus. Tu família, você. Todo lo que leva tu nombre. Em nome de Jesus. Chica? Sim? Qual nome? Menino, menina? Menino? Menina. Qual nome? Maria Heloísa. Muito abençoada, Maria Heloísa. Muito abençoada. Perfeita. Não vai enrolar. Não vai enrolar. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Está abençoada. Glória. Castanha. Eu tenho a marca da promessa. Estenda tua mão. Cierra tua mão. Eu tenho a marca. Diga obrigado, Jesus. Que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. Mas quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. Está feito em nome de Jesus. Diga obrigado, Jesus. Nunca falha. Eu sei. Chegou. Diga obrigado, Jesus. Procura as dores, por favor. Veja como está agora, por favor. Como está agora?
tem alguma dor? Está doendo agora? Quando você chegou estava doendo e agora não dói mais. Além da dor na cabeça, tinha dor em alguma outra parte? Não? Estava gripada? Estava? Feche seus olhos, respira fundo. Solta. Respira fundo. Solta. Espere. Quem está cheio de Deus aqui? Aleluia. Vou fazer uma loucura agora. Glória a Deus. Coloquem-se sobre os vossos pés, por favor. Aleluia. Glória. Alebrantelesutelebra. Há uma loucura divina que vai ocorrer agora. Meu Deus. Estou vendo algo. Quem está cheio de Deus? Que bom, porque Deus está aqui. Essa atmosfera está cheia da glória de Deus. Certo. Estenda suas mãos assim. Isso, filha. Continue com os olhos fechados. Me ouve bem? Certo. Povo de Deus, respirem a glória de Deus. Respirem. 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 Estenda a mão para cá. Quando eu disser, quando você ouvir sopra, você vai respirar. Ok? Quando você ver sopra, você vai... Certo? Vocês todos, soprem. Sopra! Sopra! A última vez, sopra! Está curada. Todo vírus acabou de morrer do seu corpo. Todo vírus gripal. Todo vírus de influenza. Quer seja influenza A, influenza D, influenza B. Foi eliminado. Sentia cansaço no peito? Você sentia cansaço no peito? Fico doente, né? O meu coração fica doendo. Tinha dor no coração? Não, Não tinha dor. não. Graças a Deus. Como se sente agora? Bem, Como você chegou aqui? Como estava se sentindo quando chegou? um pouquinho mal. Um pouquinho mal? E agora? Bem, Graças a Deus. Graças a esse povo de Deus. Curado está no nome de Jesus. Abençoado está no nome de Jesus. Dê um abraço nas duas. Eu tenho a marca da promessa. Nós temos essa marca, aleluia. Eu tenho a marca da promessa. Celebre ao Jesus. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. A última vez. Eu tenho a marca da promessa. Diga obrigado, Jesus. O Espírito Santo, o Espírito da verdade está aqui. Eu peço que você se conecte agora a Ele. Conectem-se agora, desde casa até aqui presente. Conectem-se agora. Comecem a orar. Comecem a orar no Espírito. Orem no Espírito. Eu sei que existem muitas barreiras para que oremos no Espírito. Mas estas barreiras hoje estão caindo por terra. Ore, igreja, ore, ore. Quem ainda não ora não tem problema. Mas quer orar a partir de hoje, vem aqui na frente. O fogo de Deus vai batizá-los no nome de Jesus. Quem orava, mas parou de orar por alguma razão, não sei, desconhecida. O Senhor vai te renovar nesta noite no nome de Jesus. Basta que venha. Venha e o Senhor vai realizar no nome de Jesus. Mas quem já ora, ore. Ore. Mais alto, ore para fora, ore para fora. Ore para fora, ore e ponha para fora.
Divesite lebreche que lebrechea. Ramassuta labrante lebrechea. Continue orando. Nas línguas espirituais. Em línguas espirituais. Línguas de fogo. Parapachacatuque. Livrasute lebrechea. Ramandaraba shekeria. Entra no fluxo, violão. Vamos lá. Ore enquanto você toca. Ore enquanto você toca. Toque enquanto você ora. Beramache paranto reco terebeshia. Retorea. Rocotoa. Riacite. Libra. Suta laba canta laba suta. Lebrechaba randa raba 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 shea. Recotia. Recosuta. Matosia, Ricopia, Ricosia, Litalamaya, Litekelebrea, Rabasheka Barabasheka Darabaya, Ramasheka Labaya. Continue orando, continue orando. Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, eu declaro e decreto que todo espírito da mentira, espírito do erro, espírito de aflição, espírito de loucura, espírito de morte, espírito de frieza, todo espírito que está debaixo, que está no raio da influência da minha voz, do teu poder, da tua glória, no poderoso nome de Jesus, são desligados do seu povo. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, são desligados do seu povo. São desligados do seu povo. São desligados no poderoso nome de Jesus. Menarasikebaia. Mekayandore kantayamaya. Libra-se telebrechea. Desutarakabaya. Cantaramasuteremayaso. Por favor, comecem a confrontar esses espíritos agora. Comecem em português, em espanhol. Quem fala português, fala português. Confronta estes espíritos agora. Quem fala espanhol, quem habla espanhol, habla espanhol. Confronta estes espíritos agora. Confronta o espírito da mentira. Confronta o espírito do erro. Confronta o espírito de aflição. Confronta o espírito de morte. Confronta o espírito de loucura. Confronta o espírito de enfermidade. Confronta todo espírito que veio se opondo a ti, a tua família, em o nome de Jesus. Todo espírito de distração, em o nome de Jesus. Confronta. Confronta. Espírito de vício. Espírito de vício. Em o nome de Jesus. Espírito de pobreza. Espírito de miséria. Espírito de bancarrota. Ei. Espírito de bloqueio. Confronta. Espírito de imoralidade, de roubo. Beraman elebrecia. Confrontamos o nome de Jesus. Confronta agora. 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 Todo espírito que está escondido em qualquer área das nossas vidas, da vida deste povo, no corpo, na família, no lar, na alma, nas finanças, na carreira, nos negócios, no casamento, na parentela, na igreja, no bairro, no estado, na cidade, na nação. Confrontamos agora em nome de Jesus. Todo espírito encoberto seja confrontado agora no nome de Jesus. Espírito mirim,
Agora, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Espírito de feitiçaria. Agora, no nome poderoso de Jesus. No poderoso nome. Todos juntos digam: sejam queimados agora. Sejam queimados agora. Sejam queimados agora. No poderoso nome de Jesus. Digam: sejam enfraquecidos agora. Sejam enfraquecidos agora. Sejam enfraquecidos agora. No poderoso nome de Jesus. Comece a declarar fogo do Espírito. Fogo do Espírito. Fogo do Espírito. Na sua mão há fogo. Na sua mão há fogo. Onde fica a sua casa? Joga fogo. Taca fogo. Vai. Onde fica o seu lá, taca fogo. Onde fica o seu transporte, taca fogo. Onde fica o seu veículo, taca fogo. Onde fica a sua parentela, o seu familiar, a sua familiar, taca fogo agora. Taca fogo nessa igreja. Taca fogo nesta casa. Taca fogo. Fogo do Espírito. 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 Poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Nós temos a marca da promessa. Poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Em o nome de Jesus. Fogo. 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 Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome poderoso de Jesus. Digam assim: amarrados. Amarrados em prisões e correntes. Ordenamos agora. Vão para o abismo. Para o abismo. Para o abismo agora. No poderoso nome de Jesus. Diga: eu. Diga: eu. Eu. Tudo que leva o meu nome. Todos os que levam o meu nome. Somos livres. Digam: livres. Livres. Diga: andamos em vitória. Em vitória. Em vitória. Digam: andamos na verdade. Na verdade. Na verdade. Na verdade. Digam: andamos na luz. Na luz. Na luz. Na luz. No poderoso nome de Jesus. Diga: amém. 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 Aplauda o Cordeiro de Deus. Louvado seja Deus. Há alguém andando em vitória? Há alguém andando na verdade? Há alguém andando livre? Há alguém andando na luz? Assim é, no poderoso nome, o nome de Jesus. Sentem-se alegres. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vocês podem descer, filhos. Só o instrumental vai ficar, por favor. Dê uma salva de palmas a Jesus por essa família profética, empresarial. Aleluia. Ele é ou não é fiel para cumprir? Ele é fiel para cumprir. Ele nunca falhou. Nunca falhará. Abram as vossas Bíblias. João capítulo 5, do verso 1 até o 9. João capítulo 5, do verso 1 ao 9.
Depois saltaremos para o 14. Diga, Deus é bom. O diabo é que não presta. E nunca irá prestar. Quantos creem nessa verdade? Glória a Deus. E assim está escrito. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão. Digam, grande multidão. Consegue imaginar comigo uma grande multidão? Agora imaginem uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo, descia um anjo e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem, enfermo, havia 38 anos. Muito ou pouco tempo? 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Queres ser curado? O homem enfermo queixou-se. Diga, murmurou: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Alguém tem que louvar a Deus. Verso 9: imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Imediatamente o homem ficou. O Senhor mudou a sorte daquele homem. Este mesmo Senhor muda a nossa sorte. Verso 14, glória a Deus. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja, que já estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Coloque a mão no seu coração. Diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, abro o meu coração, abro o meu espírito para receber a revelação da sua palavra e ter a minha sorte, a sorte da minha família completamente mudada pelo poder dela, no poderoso nome de Jesus. Diga: obrigado, Jesus. Que história incrível, sim? Uma história muito emocionante. Havia um tanque que ficava na área do templo, perto da Porta das Ovelhas. E ali havia uma multidão de pessoas enfermas. Haviam cegos, haviam paralíticos, haviam todo tipo de pessoas. E eles estavam ali na esperança de serem curados. Eles estavam ali buscando a cura deles. Cada um buscava a cura
da sua situação, a solução da sua situação. Cada um buscava a mudança de sorte. E preste muita atenção nisso. Havia uma multidão. Muitas pessoas estavam ali. Mas, no meio daquelas pessoas, daquela multidão, havia um que já estava há muito tempo. Quanto tempo? 38 anos. E qual era a condição dele? Ele era o quê? Paralítico. 38 anos paralítico. Muito tempo buscando solução. Buscando a mudança da sorte. Antes de prosseguir, por favor, me façam 2 perguntas. A primeira, digam assim: por favor, apóstolo, como eu faço para ser curado, liberto e salvo? Essa é a primeira pergunta. A segunda, digam: por favor, apóstolo, como eu faço para permanecer curado, liberto e salvo? Essas 2 perguntas, que são perguntas importantes, são ou não são importantes? Que são extremamente atuais, são ou não são atuais? Essas 2 perguntas, iremos juntos receber resposta delas nesta noite. Você crê nisso? Quantos precisam de cura? Se vierem adoecer? Quantos precisam? Quantos precisam de liberdade? Quantos precisam de salvação ou permanecer na salvação? Porque uma coisa, família, é sermos curados hoje. Outra coisa é sermos curados hoje e permanecermos curados. Uma coisa é sermos libertos hoje. Outra coisa é sermos libertos hoje e permanecermos libertos. Uma coisa é sermos salvos hoje ou termos recebido salvação. Outra coisa é permanecer nessa salvação. Então, nesta noite, o Espírito da Verdade vem trazendo resposta. E junto com essa resposta há encorajamento. Para que nós não apenas saibamos como acessar a cura, a liberdade, a salvação, mas como permanecer nela. Permanecer nessas coisas. Voltem comigo para o verso 6, por favor. João 4, 6. Perdão, João 5, 6. Isso. Quase abri outro texto. Agora sim, obrigado, Jesus. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe. Qual foi a pergunta que Jesus fez a ele? Queres ser curado? Uau! Louvado seja Deus. Por que Jesus perguntou? Queres ser curado? Porque simplesmente ele não chegou e disse: levanta, toma o teu leito e sai andando. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Vamos juntos prestar muita atenção nisso. Espectadores ao redor do mundo, prestem muita atenção nesta realidade. Aquela multidão estava ali, não era à toa. Estava ao redor daquele tanque buscando mudança de sorte. Digam, mudança de sorte. Eles estavam ali buscando a cura, a liberdade daquela enfermidade ou das enfermidades que possuíam. Só que preste atenção nisso. Eles estavam ali a partir de uma crença popular. Porque havia uma crença
Havia um boato que foi se espalhando e as pessoas começaram a crer no boato de que de tempo em tempo um anjo descia, agitava as águas do tanque e o primeiro, diga o único que descesse nas águas ficava curado, independente de qual fosse a situação que esse possuísse. Então todos estavam ali. Eles ficavam esperando o agitar das águas. Só que é interessante, havia um mecanismo em que portas ou comportas se abriam e ali escorria a água, ela vinha escorrendo e agitava as águas daquele tanque. Mas era um mecanismo engenhoso da época. Não era um anjo, algo divino, algo sobrenatural que vinha e descia ali e agitava as águas. Não, as águas vinham de outro lugar e passavam por aquelas águas do tanque. Mas a crença era tão grande, a crença da população, tanto que havia uma multidão, era tão grande, que eles se degladiavam, queridos, para quem descesse primeiro fosse curado. Agora me perguntem, eram ou não eram curados, apóstolo? Sim. Eram curados. O único que descia. Agora imagina aquele homem há 38 anos, paralítico. O esforço que ele fazia para chegar lá. O sacrifício que ele fazia para permanecer lá e para tentar chegar. Imagina comigo ele chegando na beirada, aí o cego acabava tropeçando, ele caía primeiro do que ele. Aí o cego, tô vendo agora. E ele, miau, 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 miau. Voltava se arrastando. Quem está me entendendo? Crença, digam crença popular. Tanto que não era o anjo do Senhor. Ali havia um culto pagão em volta daquele tanque. Um culto a uma entidade. De tamanho que era a crença, se tornou um culto. E Jesus chegou no meio daquele culto. Procurou aquele que era impossível. Tem alguém aqui entendendo? Procurou aquele que estava mais tempo. Procurou aquele que já estava há 38 anos aguardando a cura, aguardando o milagre, aguardando a mudança de sorte. E ele chegou e disse: você quer ser curado? Imaginem comigo Jesus chegando diante de ti. Eu não sei quanto tempo há a sua situação. Se há 2 meses, 1 semana, 5 anos, 10 anos, 40 anos. Mas Jesus perguntando para você: quer ser livre dessa situação? Quer que eu mude a sua sorte? Porque é o que acontece com muitos, queridos. Há uma crença, e muitas vezes popular. Não, que eu quero mudar meu casamento. Alguém ensina, não, colocar a vassoura de cabeça para baixo atrás da porta resolve. Oi? Não, eu quero ter mudança de sorte. Ah, então pega a ferradura do burro e coloca na porta. Se ferradura mudasse sorte, cavalo, burro, jumento não carrega. Aleluia. Quem está entendendo? Não, é só colocar o trevo de 4 folhas. Mas se precisar de muita sorte, coloca o de 6. Não. Quer mudança rápida? É o seguinte, pega o pé do coelho. Faz um chaveiro e anda com ele. Quer atrair dinheiro? Coloca dólar na carteira. Diga crença popular. Quer ser salvo? Só fazer boas obras. Diga crença popular. É só ajudar o pobre, só ajudar a viúva, é só não fazer mal para ninguém, ser uma boa pessoa, vai ser salvo. Muitas crenças, sim? Ah, não, quer ser salvo? É só ir no domingo pro culto. Só no domingo. Seja um crente fiel, domingueiro. Quarta-feira não precisa ir, ainda mais se for o jogo do Brasil. O Brasil estiver jogando. Neymar só de calçãozinho assim.
Olá. E o vinho? Mudança de sorte. Eita, a igreja ficou em silêncio agora, Jesus. Crenças. Crença popular. Boatos que se espalham e vão sendo transmitidos. Vão sendo transmitidos. Quer ser curado? É só aquela garrafada. Faz aquela garrafada. Raiz não sei o que. Óleo não sei da onde. Banha não sei da onde. Batata. Vai ser curado. Diga crença popular. Quem está me entendendo? Apóstolo, mas eu fui curado por meio dessas coisas. Minha sorte mudou. Crença. Há algum ser espiritual por detrás daquela crença que atendeu aquele desejo. Para quê? Para manter amarrado. Presta atenção. Aquelas pessoas ficavam amarradas ao redor daquele tanque, esperando. E haviam pessoas que eram curadas. Então, quanto mais elas viam, ainda que fosse de um em um ano, elas ficavam empolgadas. Vai chegar a minha vez. Quais são as crenças populares que nós ainda temos nos apegado, família? Quais são as crenças culturais que nós ainda temos nos apegado? Alguém tem que louvar a Deus. E essa crença era tão forte que tem crença forte. Tem ou não tem? Tem alguém que ainda anda com o pé de coelho aí? Um crucifixo? Olá? Uma figa? Uma figuinha? Hã? Tem alguém que ainda planta a espada de São Jorge para espalhar, para não pegar mal olhado? Que ainda nutre a cultura de manter em casa a planta comigo ninguém pode. Digam crença popular. E a crença, olha a Heloísa, a crença era tão forte que mesmo Jesus chegando ali, resolve meu filho, mesmo Jesus chegando ali e falando com o paralítico, quanto tempo mesmo o paralítico estava lá? Estava naquela situação? E o que Jesus perguntou a ele? Queres ser curado? Imagine Jesus chegando para você e perguntando isso. O que você ia dizer? Sim. Sim. Toda hora. É agora. Amém. Sim ou não? Mas aquele paralítico não falou isso não. Jesus perguntou, quer ser curado? Ele disse, ô Senhor, é que toda vez que eu estou chegando, um outro vai lá e desce no meu lugar. Já estou aqui há tanto tempo, não tem ninguém que me carregue. Foi isso que ele falou? Crença popular. As crenças são muito fortes, queridos. Mas quem quer ser curado? Quem quer ser liberto? Quem quer ser salvo? Quem quer prosperar? Nós devemos entender o seguinte: Jesus é suficiente. É isso que necessitamos entender nesta noite e a partir desta noite viver. Jesus é suficiente para realizar tudo em nossas vidas. Jesus não precisa de ajuda, amada família. Jesus não precisa de ajuda. Eu creio que Jesus vai fazer, mas... eu creio que ele pode, mas não tem mais. Ou ele faz, ou ninguém pode fazer. Alguém tem que louvar a Deus. Lá em Salmo 107, verso 20, a palavra do Senhor diz com muita clareza. Abram comigo as vossas Bíblias. Salmo 107, verso 20. Está escrito, enviou sua palavra para curá-los, para salvá-los de suas aflições. Quem é a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus? Jesus é a palavra de Deus. Então Deus enviou Jesus para nos curar. Deus enviou Jesus para nos libertar.
Deus enviou Jesus para nos salvar. Deus enviou Jesus para nos dar vida hoje e vida eterna. Vida e vida com abundância. Então, se Jesus não for suficiente, ninguém mais pode fazer, amados. Ele é suficiente. Nós precisamos entender isso. Salmo 107, verso 20. Foi o texto que eu acabei de ler. Então nós precisamos unicamente de Jesus. Ele pode realizar tudo em nossas vidas se nós depositarmos toda a nossa confiança nele. Quantos depositam confiança em Jesus, mas confiam em outras coisas? Quantos? Quantos? Mas Jesus está dizendo nesta noite: eu sou o que sou. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em mim todas as coisas foram criadas. Todas as coisas que estão nos céus, todas as coisas que estão na terra, todas as coisas que estão debaixo da terra. E eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que pensam, infinitamente mais do que pedem, infinitamente mais do que desejam, pelo meu poder. É isso que Jesus está dizendo ao seu povo nessa noite. Então não há necessidade de ferradura, não há necessidade de rosa, não há necessidade de pé de coelho, não há necessidade não há necessidade de mais nada. Jesus é suficiente. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Tanto que uma palavra só ele disse: levanta, pega o teu leito e vai. Liberou a palavra. E o que aconteceu com aquele homem? Levantou, tomou a maca ou o leito e saiu andando. Quando depositamos a nossa confiança no Senhor, é isso que experimentamos. O que é confiança? É fé. Quando depositamos a nossa fé em Jesus, a nossa fé deve estar em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Alguém que crê, que tem fé, que Jesus Cristo é poderoso para fazer tudo. Aleluia! Agora voltem comigo para o verso 14 de João 5, por favor. Alguém tem que louvar a Deus. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Olha aí. Quem nunca tinha entrado no templo porque era paralítico, agora foi encontrado onde? No templo. No templo não poderiam entrar pessoas com algum defeito físico ou cerimonialmente impuros. Então um paralítico jamais entrava no templo, um cego jamais entrava no templo, um manco jamais entrava no templo, um leproso jamais entrava no templo. Estamos compreendendo? Agora Jesus o encontra onde? No templo. Quem está me entendendo? Antigamente, quando andávamos nessas crenças, não tem? A criança adoecia, ficava com febre, levava onde? Na rezadeira, para fazer o benzimento com galinho de arruda ou outro galinho. É assim ou não era? Sim ou não? Agora a criança está com febre, leva onde? No hospital. Aí se o hospital não der jeito, aí lembra de onde? Quem? Do apóstolo Mateus Ponte Internacional.
lembra da casa do pai. É assim ou não é? É assim ou não é? É assim ou não é? Então a crença só migrou. Migrou ou não migrou? Quem está me entendendo? Eu não estou pregando contra a medicina, não estou pregando ou ensinando contra o médico. Não, não, é extremamente importante. Mas deixa eu contar uma história. Você quer ouvir essa história? Há um homem de Deus da nossa nação. E ele mora em Curitiba. Ele tem um ministério em Curitiba. E é um homem muito usado em curas, milagres. Já falei dele há um bom tempo atrás. Que a fé dele é tão louca, tão violenta, que para o paralítico não correr o risco de voltar para a cadeira de rodas, ele levanta o paralítico sai andando, ele pega um bastão e quebra toda a cadeira do paralítico. Porque o paralítico continua andando ou continua andando. Alguém tem que louvar a Deus. Amém? Aí veja bem. Veja bem. Ele é muito usado por Deus na nação. Inclusive, ele é o autor daquela história que eu falei, que a mãe estava com um bebê morto, já passando perto de uma conferência, um lugar onde ele estava. E estava no SAMU. E a mãe desesperada pediu para o SAMU entrar na igreja. Você lembra dessa história? E ele não queria orar, mas ele orou e a criança ressuscitou. Dá glória a Deus. Então um homem extremamente usado por Deus, revela a Deus através dos milagres, dos sinais, das maravilhas. E um dia o filho dele, na madrugada, acordou ruim. Na madrugada. Dormiu bem, acordou no meio da madrugada ruim. E ele foi. É o Jean, filho dele, Jean. Hoje é pastor, graças a Deus. E era criança. Creio que mais ou menos do tamanho um pouco menor do que o Tarso. E aí acordou e a criança pelando de febre, a criança ficando vermelha, a criança ficando roxa, a criança mudando de cor. E aí o que acontece? Ele foi e verificou a criança, verificou a temperatura, mexeu na criança, olhou e quando viu tinha 2 furinhos, tinha 2 buracos no bracinho da criança. O que ele pensou? Bom, algum inseto picou meu filho. Algum inseto ali picou, ele mordeu ele e bateu o desespero. Então ele acordou a esposa e antes de sair, os 2 oraram pelo Jean. Os 2 oraram pelo Jean. Falou: Pai, a tua palavra diz que no teu nome, no nome de Jesus, expulsaremos demônios, falaremos novas línguas, pegaremos serpentes, se beber alguma coisa mortífera. Em nome de Jesus, todo o veneno desapareça. Em nome de Jesus, eu declaro a cura sobre o meu filho. No nome de Jesus, meu filho seja curado. Agora vamos levar no médico. E o menino, ainda febril, ainda mudando de cor. Hora estava amarelo, hora estava rosa, hora estava vermelho, hora estava roxo. Quando chegou no hospital da cidade dele, ficaram ali esperando, na sala de espera. De repente, um médico chamou eles para entrar. Porque devido à gravidade do problema, passaram ele na frente de algumas pessoas que estavam ali. Quando o médico senta o Jean na maca, a primeira coisa que o Jean pergunta: pra que time você torce, doutor? Aí ele: Palmeiras. Ele: porco. Aí o médico olhou pro pai do menino. O médico olhou pro menino. O médico olhou pro pai do menino. O pai olhou pro menino. O menino olhou pro médico assim: haha, porco. Palmeiras, porco. Aí o médico olhou e falou assim: paizinho, você tem certeza que a sua criança foi picada por um inseto? Ele falou: claro, doutor, eu verifiquei. Veja a temperatura, veja. E ele pegou, verificou, tá normal. Faça exames de sangue. Fez exame de sangue, normal. Aí, cadê a picada? Então, vamos lá, até as últimas consequências. A picada, doutor, vasculhar o menino. Faltaram virar o menino de avesso. Nem sinal de picada havia. Aí ele saiu envergonhado com o Jean e a esposa. Porque o médico, ele teve que ouvir aquele sermão do rapaz, o senhor desse tamanho, um marmanjo, pai de família, na madrugada fica fazendo essas peripécias e tal. Aí ele foi.
Quando ele entrou no carro, o Senhor disse: o que você fez antes de trazer Jean para o hospital? Aí ele lembrou: eu orei no nome de Jesus, ministrei no nome de Jesus, e ele foi completamente curado. Ele foi completamente curado. Só chegou lá e o médico constatou que o milagre foi manifesto pela fé de um pai, pela fé de um homem posicionado em Deus, que confia em Deus. Aleluia! Se fosse muitos de nós, meu Deus! Doutor, que tal? Em meu nome, disse Jesus. Eu vou falar mais devagar para alguém ouvir. Em meu nome, disse o Senhor Jesus. Só temos mudado as nossas crenças, família. A nossa confiança tem que estar inteiramente em Jesus, completamente em Jesus. Se Jesus não fizer, ninguém pode fazer, médico não pode fazer. Nós não podemos mais lembrar de Jesus só quando o médico disser assim: paizinho, mãezinha, homem, mulher, qual é a tua fé? Eu não sei no que você crê, mas se apega a Ele, se apegue, porque eu não posso fazer nada, a medicina não pode fazer nada. Ei, não é somente nesse momento que temos que lembrar de Jesus, não. Temos que lembrar dele em todos os momentos. Ele tem que ser o primeiro nas nossas vidas e o último em nossas vidas. Tá aí, Jean. Tem seus 25 anos de idade, casado, pastor, seguindo os passos do pai dele, orando por curas, milagres. Aleluia. E com certeza tirando onda com os palmeirenses. Alguém tem que louvar a Deus. Me perdoem os palmeirenses, hein? É só história, amém? Prestem muita atenção nisso. Aquele que não poderia entrar no templo, agora está no templo. Nós que um dia falávamos: eu? Ser evangélico? Nós que um dia anunciamos: eu nasci católico, vou morrer. Nós que um dia dizemos: eu não creio em nada. Acabou. Agora estamos aqui no templo. Temos sido curados. Temos sido libertos. Temos recebido da salvação. Temos desfrutado de um reino que é eterno e chegou. Escute muito bem. Depois de um tempo em que aquele que era paralítico foi curado, Jesus o encontrou no templo e o alertou para algo impressionante. E esse alerta vem sobre cada um de nós, família. Nós que estamos aqui, os que estão online, os que estão assistindo pela gravação. Qual é o alerta? Afaste-se do pecado, para que não te ocorra alguma coisa pior. Esse foi o alerta que Jesus deixou para aquele que havia deixado de ser paralítico, porque foi curado por ele. Afaste-se do pecado. Não ande mais no pecado. Não se entregue mais ao pecado. Não tenha mais um estilo de vida pecaminoso. Porque o que foi que adoeceu aquele homem? Foi o pecado. Qual é a origem de toda doença, de toda enfermidade? Qual é, família? Qual é? É o pecado. Qual a origem de todos os males que há neste mundo? O pecado. Então aquele homem estava paralítico antes de ser encontrado por Jesus por causa do pecado. Mas Jesus o encontrou? Jesus o curou? Jesus cobrou quanto?
nada. Mas ele deixou um alerta. Vejo que você está curado. Mas cuidado. Para não praticar pecado. Para que não te ocorra coisa pior. Me responda, por favor. O que seria pior do que viver 38 anos se arrastando por aí? O que seria pior, família? O que seria pior, queridos telespectadores? 38 anos paralítico. Você tem ideia disso? Temos ideia disso? Conseguimos ter ideia? Então a segunda resposta que o Senhor nos traz dessa noite é que para permanecermos curados, libertos e salvos, é preciso abandonar o estilo de vida pecaminoso. Temos que passar a viver de forma íntegra, não diante dos nossos olhos ou dos olhos das pessoas, mas de forma íntegra diante dos olhos de Deus. É diante dos olhos de Deus. É nos padrões da palavra de Deus. Do jeito que Deus quer que nós vivamos. Porque a palavra de Deus, ela não nos traz peso. A palavra de Deus não nos traz restrições ou privações. A palavra de Deus nos traz proteção. Eu disse e repito, a palavra de Deus nos traz proteção. E o Senhor tem nos anunciado nestes últimos dias de que o lugar mais seguro é no lugar de obediência. Obediência à palavra de Deus, obediência à vontade de Deus, obediência ao desejo de Deus revelado pela sua palavra. Alguém obediente precisa se alegrar. Alguém obediente precisa se posicionar e glorificar o nome do Senhor, que é digno. Aleluia. Romanos capítulo 10, do verso 9 ao 11. Abram as nossas Bíblias e encerraremos aqui. Romanos 10. Oi. Romanos 10, do 9 ao 11. Quem encontrou, louve ao Senhor. E a palavra do Senhor diz: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás, diga, salvo, curado, liberto, próspero, terás sorte mudada. Aqui, ó, está escrito. Aleluia. Verso 10. Porque com o coração se crê, diga, crença, se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo o que nele crê jamais será decepcionado. Jamais será decepcionado. Algumas traduções dizem: jamais será envergonhado. Aquele que crê em Jesus, que deposita toda a sua crença nele e somente nele, jamais será envergonhado, jamais será decepcionado. Esse Jesus que eu estou anunciando a vós, amados, é esse Jesus que eu prego, que eu vivo e que estou compartilhando convosco nessa noite. Ele é o único que pode nos preservar, salvos, curados, libertos e mudar a nossa sorte. Se nós decidirmos. O quê? E aí, filho? E aí? Oi? Diga glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, vocês entenderam, amém? Aleluia. Nós devemos entender isso. Vem.
Quer descer? Por que você quer descer? Bebejinha, 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 bebejinha. Ai, pai. Vem, mamãe, vem pegar aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Diga tchau, Heloísa. Tchau. Aplauda o nome do Cordeiro de Deus. Eita glória. Aleluia. Nós temos que entender essa realidade. E aqui concluímos. Jesus é bom. Diga para o seu vizinho, Jesus é bom, vizinho. Temos que entender isso. Ele é bom. Por que ele cura? Porque ele é bom. Por que ele liberta? Porque ele é bom. Por que ele muda a sorte? Restaura? Porque ele é bom. Por que ele salva? Porque ele é bom. Jesus é bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo? O tempo todo Deus é bom. Então é por isso que ele faz todas essas coisas. Diga, Deus é bom, mas não é bobo. Quantos podem entender isso? Muitas vezes pensamos que Deus é bom, mas é bobo. Deus não é bobo. Jesus não é bobo. Então preste atenção nisso. Ele espera que a sua bondade e amor nos encorajem a abandonar as mentiras. Por isso que ele é bom. Quando ele manifesta a sua bondade a nós, não é porque nós somos bons. Nós não somos bons. Jesus disse, bom é Deus. Ele é quem é bom. E se há algo de bom em nós, é por causa dele. Amém? É unicamente ele se manifestando através de nós. Mas ele que é bom. Então quando recebemos da sua bondade, do seu amor, ele espera pacientemente que nós abandonemos as mentiras e que nós decidamos viver e permanecer vivendo segundo a sua palavra que é verdadeira. Mas o que hoje muitos estão a pensar? Que Deus é bom e é bobo. Que ele pode me curar, pode me libertar, pode me salvar, mas eu continuo nas mesmas práticas abomináveis aos olhos dele. Eu continuo nas mesmas crenças limitantes, crenças religiosas, crenças culturais. Não é isso que Jesus quer. Não é isso que Deus quer. Ele espera que a bondade dele, o amor dele nos constranja, nos impulsione a abandonar as mentiras e viver a verdade. É tolice, amados do Senhor. É tolice nós experimentarmos da bondade do Senhor e querermos ir buscar em outros lugares solução para as nossas vidas. É tolice. Tolice seria aquele homem que foi curado por Jesus. Ele era paralítico, agora já não estava, amém? Aí de repente ele ficava cego, profeta. Aí ele pensaria, vou voltar para o tanque para ser curado. Tolice, sim ou não? Mas essa tolice muitos estão a cometer por aí. São curados por Jesus, na presença dele. Mas quando surge um problema, vou lá na casa de banho. Surge um problema, vou jogar sal grosso aqui, vou tomar um banho de não sei o quê. Quem está me entendendo? Vamos buscar soluções em outros lugares, em outras pessoas. Não podemos servir a Deus e servir aos demônios. Por isso que Jesus está dizendo nessa noite: eu venho para trazer conserto a esta casa e a este povo. Coloquem-se sobre os vossos pés, porque há um conserto,
Há um conserto a ser feito. Há um conserto a ser feito na igreja de Jesus. A igreja de Jesus precisa realizar conserto com Jesus. A igreja de Jesus precisa abandonar os ídolos. A igreja de Jesus precisa abandonar as crenças. A igreja de Jesus precisa abandonar os altos, os bosques, os postes ídolos. Precisa voltar somente para Jesus. Completamente para Jesus. Alguém que volta completamente para Jesus, que conserta a vida com Ele. Nós não podemos continuar pensando que Jesus é bobo. Ele é bom, mas Ele não é bobo. Coloque a mão no seu coração. Comece a se arrepender de toda crença, de toda prática, de toda confiança depositada em outro lugar ou pessoa que não seja Jesus. Talvez sua crença está em mim. Se arrependa. Talvez sua crença esteja neste lugar. Se arrependa. Tem que estar em Jesus. Porque se Jesus não estiver em mim, se Jesus não usar esse jumentinho, se Jesus não estiver nesse lugar, nada do que é manifesto pode ser manifesto. Comece a se arrepender. Lembre-se daquele paralítico. Só Jesus pôde solucionar a vida dele. Só Jesus pôde mudar a sorte dele. E esse Jesus está aqui. Esse Jesus está aqui. E Ele está dizendo: eu quero conserto. Eu quero conserto a Beng Church. Eu quero conserto Igreja Brasileira. Eu quero conserto Igreja, minha igreja, diz o Senhor. Diga em nome de Jesus, Pai. Não estou te ouvindo. Diga em nome de Jesus, Papai. Nos arrependemos como membros e como corpo de Cristo, como igreja Beng, como igreja global. Nos arrependemos de depositar, de até hoje estar depositando esperança, confiança, crença em qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer pessoa que não seja Jesus. Nos voltamos completamente para Jesus, para a sua palavra. Estou aqui para fazer conserto com S. Estou cansado de concertos com C. Estou cansado de shows, cansado de festas, cansado de cultura, cansado de tudo aquilo que não é Jesus. Em o nome de Jesus, realizo esse concerto na sua presença. Me volto completamente. Volto a minha família completamente para ti, para a sua palavra. Obrigado por ser bom e não ser bobo. Em o nome de Jesus, agradeça a Ele. Aplauda o nome dEle. Assim é, no poderoso nome de Jesus. Deus está reformando a sua igreja. Deus está restaurando o seu povo. Nenhum de nós precisamos de mais nada. Só precisamos de Jesus. Quantos precisam de Jesus? Quantos precisam de Jesus? Quantos em casa precisam de Jesus? Então digam: Jesus é suficiente. Aplauda o nome dEle.
Deixe-me concluir entregando um aviso. Amanhã às 19h30, convocação de jovens. Geração excelente. Não deixem de convocar. Convoque todos quanto puder. Vejo uma geração de jovens excelentes sendo levantada. Uma geração que irá impactar o mundo. Só depende de nós. Adultos, anciões, não só os jovens devem convocar. Você conhece um jovem? Você conhece. Convoque-o. Convoque ele, convoque ela. Invista nele, invista nela. Ah, ele não consegue vir, não tem transporte, não tem dinheiro pro Uber. Use o teu transporte. Ah, eu também não tenho. Invista financeiramente. Quem ganha almas, sábio é, diz a palavra do Senhor. Essa juventude não está perdida. A minha juventude não está morta. A minha geração de jovens não está morta. A minha geração de jovens está viva. Está viva. Há uma poção para a juventude. Só depende de nós, igreja. Só depende de nós. Abrirmos as nossas bocas, enviarmos uma mensagem, enviarmos o convite, a convocação, a arte. Só depende de nós. O que não vai acontecer é eles caírem de paraquedas aqui. Aleluia. Vamos juntos investir? Quantos são sábios? Sábios são aqueles que investem em almas, amém? Vamos investir nessa juventude, porque nunca é só o jovem. Quem lembra do Wesley? Quem chegou aqui através do Wesley? Primeiro chegou a avó, depois chegou o vô, depois chegou quem mais? A mãe. Tá entendendo que não é só um jovem? É uma família, é uma casa a ser alcançada. Aleluia! Glória a Deus. Vamos honrar o Senhor. Quero abrir o altar.